Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. E para você que vai ouvir essa live depois, hoje nós vamos falar da comunicação na escuta integrativa. Nunca foi tão importante a gente desenvolver nossas habilidades de comunicação. Quando a gente fala de comunicação, a gente lembra de muitas coisas relacionadas a elas. Mas uma é muito importante. E eu vou começar a live de hoje citando Goethe. Porque Goethe falava que falar é uma necessidade, mas escutar é uma arte. Então não é à toa que esse método chama-se escuta integrativa. Por quê? Quando eu falo de escuta, eu estou falando de colocar a minha atenção, ter consciência do que está sendo dito, em vários níveis: físico, mental, emocional e espiritual. Por isso que a escuta é integrativa. A gente aprende um método onde nós vamos conseguir casar, alinhar a linguagem do sintoma, a queixa que a pessoa traz, com nutrição de vários níveis, nutrição para o corpo físico, para o corpo emocional, para o corpo espiritual ou mental, e a terapia floral. Mas, Tânia, por que você resolve colocar nesse tripé da escuta integrativa a terapia floral? Por uma questão simples. Bach falava que esse era um instrumento que poderia ser usado por qualquer pessoa no organismo vivo, onde houvesse vitalidade. Você poderia usar a terapia floral. Daí o seu uso nas plantas, nos animais e nós humanos. Mais do que isso, ele ia adiante. As emoções são comuns a todos nós. Então ele trabalhava com um arcabouço de emoções fundamental, básico. E os outros sistemas foram trazendo nuances a esse arcabouço fundamental. Então, quando a gente olha para a escuta integrativa, e eu estou fazendo questão de dizer isso hoje, porque tem sido essa uma pergunta recorrente que vocês têm me feito. A gente está falando de um método, sim, que produz, sim, maior facilidade no desenvolvimento das nossas próprias forças curativas, no nosso desenvolvimento pessoal, no nosso potencial de autocura e, mais do que isso, no nosso empoderamento, para que a gente tenha a melhor vida que a gente quiser ou que for capaz de se proporcionar. Então a gente trabalha assim com instrumentos que vão facilitar a decodificação dessa linguagem para a gente conseguir ser a melhor versão de nós mesmos. Nessa lógica, hoje a gente vai falar de comunicação. E a comunicação é uma via de mão dupla. Você precisa falar e escutar. Porque senão não tem comunicação. Você não é capaz de entender o que está sendo dito. E essa comunicação vai ficando cada vez mais truncada. Então veja, quando a gente fala de comunicação, a gente está falando de linguagem, a gente está falando de voz, a gente está falando da habilidade que a gente tenha, ou não, de expressar o que a gente sente, o que a gente percebe, o que a gente compreende das coisas, ou não. Então, na comunicação, eu posso trabalhar, por exemplo, uma polaridade que é aquela pessoa que não consegue falar. Ela gagueja,
ela é tímida, ela não consegue expressar o sentimento dela. Se ela não consegue se expressar, o que acontece? Isso varia de pessoa para pessoa, mas algumas querem que o outro seja capaz de adivinhar o que se passa dentro dela, o que se passa na cabeça dela. Já que ela não se expressa, ela quer que o outro adivinhe. E aí, olha só, isso é certo que vai gerar frustração. Tem um outro tipo de pessoa que realmente é muito tímida, ela se sente intimidada e ela não fala, ela é gagueja, ela não se coloca. Se ela não se coloca, ela não é capaz de colocar o desejo dela no movimento. Lembra? O princípio era o verbo, e no que eu afirmo algo, ou eu tenho força e calor na expressão de algo, eu sou capaz de me colocar e o outro é capaz de me compreender. Mas tem pessoas que vão para um outro polo ainda. Elas só falam. A pessoa está falando com ela e a pessoa nem vai até o final e ela já começou a falar e pula de um assunto para o outro. Não tem gente assim que vai pulando de um assunto para o outro e não chega a lugar nenhum, porque ela não vai com o fio da meada, ela não vai do início ao fim naquele pensamento. Ou então o pensamento é tão rápido que a fala não acompanha. Ela não é capaz de, pela voz ou pela comunicação, ela colocar tudo aquilo que se passa na cabeça dela. Mas, gente, tem outros tipos de pessoas. Eu estou falando de várias dores diferentes relacionadas à comunicação. Tem um outro tipo que, ao contrário desses que eu citei anteriormente, ele não só não se expressa adequadamente, como é ríspido, é cáustico, é crítico, é hostil. Você sente a farpa na voz da pessoa quando ela fala. Ela não fala para construir, ela fala para destruir, desestabilizar. E é óbvio que o que está por trás disso é, com frequência, um ego muito frágil. Uma pessoa que se defende hostilizando, criticando, mas de um tom tão ríspido, tão áspero, tão hostil, que intimida quem está à volta. E essa pessoa, por vezes, tem uma dificuldade enorme de se relacionar e não consegue sustentar relacionamentos. Por quê? Porque ela não percebe o que está acontecendo com ela. Outras pessoas, e eu vou falando vários exemplos, eu estou falando de várias formas, de várias dores relacionadas à comunicação, não só podem não ter timidez, e às vezes nem é timidez, mas elas podem ter um pensamento mais, como é que eu vou falar, seco, ou às vezes elas podem ter uma voz que não muda a entonação em tempo algum, e ela não consegue colocar nenhum tipo de calor na voz, e você ouve aquela voz que não tem oscilações, nem altos, baixos, nem passa nenhum calor, nenhuma emoção, nenhum ritmo, e essa possibilidade de falar dessa forma afasta, não faz com que ela prenda a atenção, não permite que ela chegue diante de uma audiência, ou às vezes ela tem muita dificuldade até de se colocar numa audiência e ela não consegue fazer isso. Então veja, tem um outro tipo e eu vou ajudar vocês agora. Sabe os cantores ou essas pessoas que trabalham com a voz, ou as fonos que trabalham muito com a voz e ajudam muito as pessoas que estão precisando modular a voz, seja para o teatro, seja para cantar mesmo, para ter uma voz que tenha um alcance maior, ou uma beleza, uma sonoridade, aquela voz redonda,
que você ouve, nossa, que harmonia! Tem pessoas que são beneficiadas quando são tratadas com algumas essências, por exemplo, Trumpet Vine, que ajuda essa modulação, que ajuda você a colocar calor na sua voz. E é um calor tamanho que você consegue traduzir na voz tudo que passa na sua alma. Vocês já viram que um cantor que a gente admira muito, a gente fala, nossa, aquela pessoa canta com a alma? É disso que eu estou falando. Mas todos nós temos que ser capazes de nos expressar a nossa voz, na nossa voz, melhor dizendo, a nossa alma. Essa comunicação que faz com que a gente seja compreendido na exata dimensão do que a gente está dizendo.